O que será que essa coisa de guerra entre Rússia e Ucrânia tem a ver com a gente aqui no Brasil? Nesse vídeo eu vou trazer aí um pouco do quanto de coisa a gente aqui no Brasil vai ser penalizado por causa dessa guerra aí. E aí, colega do empreendedorismo, Cris Bazan da Educação aqui, e esse vídeo não é nada legal porque quinta-feira começou com guerra, né? Um país atacando o outro, míssil, um monte de gente já faleceu em função disso. Acabamos de se recuperar e estamos, né, em processo de recuperação de um problema de nível global e estamos entrando em outro. E o que está acontecendo? A disputa da Rússia com a Ucrânia já vem de longa data, mas acabou começando assim a se esquentar ali em 2014, quando a Rússia quis pegar de volta a Crimeia. A Crimeia é um pedacinho na parte de baixo entre as duas ali, que foi presenteado pela União Soviética para a Ucrânia como um meio ali de fortalecer os vínculos e relações comerciais entre os dois países pelo então presidente lá, o chefe, sei lá, da União Soviética. E em 2014 a Rússia já quis pegar de volta essa Crimeia e em função disso começou daí esse rolê. Mas o problema esquentou nem foi por causa disso. O problema começou a esquentar por causa de outros dois ali espaços dentro da Ucrânia que estão querendo se separar e virar países independentes, que você tá vendo aí na tela, né? Então nós temos aqui Donetsk e Luhansk, que estão querendo ser um território separado da Ucrânia, e a Rússia tá apoiando esses caras nessa parte aí separatista. Então a gente tem Crimeia aqui embaixo, que eu já citei. Esse já é um outro problema. Tem tropa aqui, né? Aí tem um outro pedaço que é problema, que é essa Transnistria, que é outra parte entre Ucrânia e Moldávia, que não tem nada a ver com o rolê, mas que também tá a favor da Rússia e também tem tropa aqui. Então, enfim, tá toda essa galera nos pontinhos vermelhos aqui em tropas para atacar a Ucrânia, pegar a Ucrânia aqui de todos os lados. Então, olha só, o rolê todo tá acontecendo por causa desse pedacinho amarelo aqui, laranja, que são os separatistas da Ucrânia, e a Rússia pegou as dores, vamos assim dizer. E aí eu preciso relembrar alguns fatos históricos aqui que remete lá à Primeira Guerra Mundial, quando houveram lá em 1914 até 1918, quando formaram-se lá a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Olha só, a Tríplice Aliança era Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, que hoje é Hungria e Áustria, né? E a Tríplice Entente, que era Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Olha só, a Rússia já estava aí nesse rolê contra a Alemanha, Itália e esse Império Austro-Húngaro, né? Essa foi a primeira parte aí, e o estopim dessa guerra foi a morte de um arquiduque, né? Um arquiduque que era austro-húngaro, e que quem atacou esse império foram os sérvios. Olha só, a Tríplice Aliança tinha Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Beleza. Do outro lado tinha Estados Unidos, Rússia, França e Inglaterra. Mas o problema nasceu a partir da Sérvia, que foram os caras da Sérvia que mataram lá. Aí a Rússia, Estados Unidos, França e Inglaterra pegou as dores desses caras da Sérvia e enfim, virou a Primeira Guerra Mundial. Então assim, ó, eu tô falando só de estopim, só o primeiro pontinho do que veio a se tornar a Primeira Guerra Mundial, beleza? Não tô nem trazendo detalhes de fato histórico, nem nada disso. Só tô falando que o rolê foi todo acontecido porque os caras da Sérvia atacaram os caras da aliança lá, e deu merda, deu no que deu, a gente já viu. Aí essa guerra terminou com o Tratado de Versalhes, e no final das contas o Tratado de Versalhes deu como se a Alemanha fosse a responsável pela guerra toda, porque ela simplesmente abraçou as dores
da Sérvia. A Alemanha abraçou as dores da Sérvia, virou o rolo que virou. Beleza, então essa é uma primeira parte aí do contexto da Primeira Guerra Mundial. Agora a gente precisa relembrar um outro ponto da Segunda Guerra Mundial, que foi ali de 1939 a 1945, que foi quando a Alemanha, ela falou assim, pô, a gente saiu envergonhado daquele Tratado de Versalhes lá, a gente precisa fazer, e aí tava sob o comando do Hitler, mas que a gente precisa reaver de novo o nosso orgulho e não sei o que lá. Então a Alemanha, por se sentir humilhada, falou, não, vamos recuperar nosso território. Foi lá e se aliou com quem? Chamou a Itália de novo de volta. O Império Austro-Húngaro talvez nem existia mais e tinha virado 2 territórios ali separados, e foram lá e chamaram o Japão também para entrar no rolê. E aí deu no que deu, a gente sabe o que aconteceu, né? A Segunda Guerra Mundial aí, que foi entre a Alemanha nazista, por assim dizer, contra os aliados, que eram Estados Unidos, Inglaterra, França e União Soviética, que era a Rússia. Então a União Soviética era um bloco de muitos países que eram ali da parte da Rússia, Belarus, Lituânia, Letônia, Estônia, Ucrânia, Moldávia, essa galera toda formava a União Soviética. Estava no meio desse rolê aí, junto com França, Inglaterra e Estados Unidos, contra Alemanha, Itália e Japão. Final das contas, a Alemanha culpada de novo, mas dessa vez culpada por querer se vingar da humilhação que tinha passado. Então, outro contexto bem rápido sobre o início da Segunda Guerra Mundial. Nesse momento que a gente está passando, mais uma vez, olha a Rússia envolvida no rolê de novo, só que dessa vez abraçando as dores dos 2 pequenininhos lá, que querem se separar da Ucrânia, porque aquele território, contexto histórico, um monte de coisa, não quer perder o poder político e blá blá blá. Então, mais uma vez aí, alguém, não vou falar que é mais uma vez a Rússia, mas é alguém tomando as dores por alguém menor. E aí, de um outro lado, a ONU, a OTAN, pegando as dores da Ucrânia, que nem da OTAN nem faz parte da OTAN, né, para ali na Polônia, na Romênia, se não me engano, ali a OTAN, só que eles também foram abraçar o lado da Ucrânia. Então a Rússia abraçando o lado dos pequenininhos, que é Donbass, formar ali a República de Donbass, será como é que eles vão chamar isso? E do outro lado, a OTAN dando um jeito de proteger a Ucrânia, que não quer guerra com ninguém, mas que estava ali nesse conflito e blá blá blá. Então, só contexto histórico, né? Tudo vem de trás de alguma dor, de algum probleminha que teve lá atrás, e isso tá aí começando essa guerra, que hoje a gente já começou com ataques e até agora mais de 80 pessoas que se foram por causa disso. E aí agora eu quero trazer um pouquinho da fala do presidente da Rússia em relação a isso que está acontecendo lá em Donbass, na Ucrânia e tudo mais. Vamos ver aí. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Visivelmente abraçando as dores da galera lá de Donbass, né? Porque estão sendo maltratados pela galera da Ucrânia e tal, um regime isso, um regime aquilo. A gente de fora não consegue saber, né? Então não dá pra gente ter uma visão melhor a respeito disso, mas agora a gente vai ouvir o lado da Ucrânia nisso, então. Vamos explicar às pessoas como elas foram manipuladas, onde elas ouviram mentiras. Nós precisamos mobilizar o nosso espírito com o povo. Toda a mídia honesta ucraniana deve olhar para a informação de como os nossos militares estão lutando de volta. Há pouca informação na mídia agora. Nossos militares precisam do seu apoio. E apoio
do nosso povo. Nosso exército, acredite-me quando eu digo isso, nós temos um exército de pessoas poderosas e nosso povo também é poderoso e precisa apoiar o nosso exército. Os militares estão engajados em uma luta pesada, combatendo ataques em Donbass, no norte, no leste e no sul. O inimigo teve várias baixas e elas serão maiores se eles entrarem em nossa terra. A Ucrânia foi atacada por via aérea no norte e no sul, e a solidariedade nacional é o maior apoio do Estado da Ucrânia. Mas eu acredito que não é o único apoio. Nós temos armas defensivas para defender a nossa soberania. Cada cidadão da Ucrânia deve decidir o futuro de nosso povo. Qualquer pessoa com experiência militar que puder ajudar na defesa da Ucrânia deve se reportar às estações, as chamadas estações. Portanto, nós traremos depois informações mais detalhadas a esse respeito. Desde amanhã, nós tivemos feridos entre os militares e precisamos de doadores de sangue que se apresentem para ajudar os nossos defensores. E nessas condições difíceis, qualquer empresa, qualquer empresário pode decidir o nosso futuro também. Portanto, trabalhe pelo bem da sociedade e pelo bem de cada um de nós. Cada um precisa fornecer produtos e serviços para as pessoas. Os bancos da Ucrânia e o Banco da Ucrânia têm todos os recursos necessários para assegurar os recursos financeiros para a defesa da Ucrânia e para os interesses do nosso povo. Eu sou grato aos nossos políticos que apoiaram a Ucrânia e que estão defendendo a nossa independência. Não temos oponentes políticos agora. Nós somos todos cidadãos de um país maravilhoso e que defendemos a nossa liberdade. Esteja pronto para proteger o seu estado em praças e cidades. Nós retiramos sanções de qualquer cidadão da Ucrânia. O Conselho de Segurança da Ucrânia resolveu retirar qualquer tipo de sanção. Então, os cidadãos podem usar armas para defender o território. Nesta manhã, caros cidadãos, esta manhã vai entrar para a história, mas é uma história diferente para nós e para a Rússia. Nós cortamos relações diplomáticas com a Rússia. A Ucrânia está se defendendo e não deve perder a sua liberdade. O que quer que seja pensado na Rússia a respeito da independência da Ucrânia, do direito de viver as nossas vidas, é o nosso maior valor. A Rússia atacou o nosso Estado de uma forma terrível, de uma forma que nem a Alemanha fez durante a Segunda Guerra Mundial. Os nossos países estão em lados opostos da história mundial. A Rússia está do lado do mal. E muitos dependem do povo russo. O povo da Rússia terá de escolher qual caminho qual deles deve tomar. Qualquer pessoa na Rússia que não perdeu sua honra tem tempo para protestar contra essa guerra. Uma guerra contra a Ucrânia. Protestar contra a guerra contra a Ucrânia. Eu quero apelar aos cidadãos da Rússia e aos russos. Eu sei que isso não está aparecendo nas televisões russas e nem nas mídias sociais russas. Mas esse mal, esse desejo de eliminar uma nação, é impossível de ser bloqueado. Você não pode bloquear a história. Portanto, caros cidadãos da Ucrânia, os fortes cidadãos da Ucrânia e aqueles que têm parentes na Rússia, muitos têm amigos, jornalistas, blogueiros, por favor, apelem a essas pessoas. Nós todos devemos falar sobre isso, para que a Rússia saiba a verdade. Muito obrigado. Nós faremos atualizações a cada hora. Nós falaremos com vocês de hora em hora, com a população, com o povo. Então, esse é o nosso exército de milhões de pessoas. O cara literalmente chamou todas as pessoas às armas. Isso significa entrar para o exército. O grande problema é que o tamanho do exército da Ucrânia é uma fração do tamanho do exército da Rússia. É mesmo que ele trouxer pessoas e até os velhinhos forem para essa luta, vamos dizer assim,
ainda assim vai ser uma fração do tamanho do exército da Rússia e isso é um problema enorme. Então agora a gente vai ver como que a OTAN está se posicionando nisso. This is the saddest moment in my tenure as Secretary-General of the United Nations. I started this meeting of the Security Council addressing President Putin and telling him from the bottom of my heart, stop your troops from an offensive to Ukraine, give peace a chance because too many people have already died. During the meeting, President Putin announced a special military operation in the Donbass and required the Ukrainian troops to lay down their arms. So in the present circumstances, I must change my appeal. And I must say, President Putin, in the name of humanity, bring your troops back to Russia. Visivelmente o tiozinho ali, ele simplesmente falou, pô Putin, meteu essa, vai fazer isso aí, vai trazer problema pro mundo inteiro. E se vocês olharem os cardzinhos que ia aparecendo embaixo, cada coisa que aparecia ali era uma informação mais assustadora que a outra. Era falando lá que o Putin poderia usar recursos nunca antes experimentados se outras pessoas, se aliados viessem encher o saco dele ali em relação à Ucrânia. Isso ele estava falando para a OTAN, enquanto o tiozinho da OTAN falando, oh, vamos parar com a guerra aí e não sei o que lá. Mas o que mais importa mesmo é o que eu e você temos a ver com isso. E o que a gente tem a ver é que nós teremos plástico, combustíveis, gás, tudo com um preço inflacionado. Por quê? 12% de toda a exportação mundial vem da Rússia. Então 12% da exportação mundial de petróleo e gás vem da Rússia. Automaticamente a gente vai ter preço de combustíveis mais caros, plástico mais caros e tudo que é feito a partir do petróleo mais caros e além do gás mais caro. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que os insumos para a agricultura também são vindos da Rússia para o Brasil. O Brasil é o principal, né? Ou melhor, a Rússia é a principal fornecedora de insumos no tipo adubo e fertilizante para o Brasil. Então, se a gente não tem fertilizante e adubo, o que vai acontecer com a agricultura? Exatamente, vai dar uma miada na agricultura aí, na parte de plantação, na parte de gado, tudo que está correlacionado à agricultura vai reduzir aí a quantidade de coisas, né? A gente vai ver um pé de alface menor, a gente vai ver um tomate menor, a gente vai ver um ovo menor, porque a agricultura vai ser muito impactada se a Rússia resolver parar de fornecer insumos aí fertilizantes, né? Essa é uma segunda coisa. A terceira coisa, que talvez pode parecer que não é a mais importante, mas é que 30% de toda a exportação de trigo é da Rússia e da Ucrânia juntos. Então a Rússia e a Ucrânia juntos são responsáveis por 30% do trigo que é distribuído no mundo. E não preciso dizer o quanto o trigo é importante para a mesa, principalmente dos brasileiros que fazem, né, muita massa, usa muito, né, essa questão de não só produtos panificados, vamos falar assim, né, produtos que usa farinha, mas tudo aquilo que leva trigo, inclusive ração de animais, entre outras coisas. Então, se os caras também resolverem interromper o fornecimento, é 30% do trigo do mundo que para de ser fornecido. E você aí, tranquilão, achando que esses conflitos entre Ucrânia e Rússia não vai pegar nada pro teu lado? Vai, tua cesta básica, no mínimo tua cesta básica e teu combustível vai ser mais caro. O brinquedo do Dia das Crianças vai ser mais caro. O presente do Dia dos Pais vai ser mais caro. O presente do Dia das Mães vai ser mais caro. Tudo vai ficar mais caro porque uma boa parte dos recursos vem da Rússia e são matérias-primas muito fundamentais para a produção de qualquer coisa. Então sim, vai impactar o empreendedor, vai impactar a pessoa comum, vai impactar
todo mundo. Então, nessa briga entre Rússia e Ucrânia, ninguém ganha. Todo mundo perde junto. Atualmente, as bolsas de valores, principalmente as de lá daquela parte da Ásia ali e tudo, elas já estão todas em queda. As criptomoedas estão em queda, tá acontecendo já. Por exemplo, o ouro disparou, o petróleo disparou. Ah, disparou, legal, já disparou. Não adianta você querer comprar porque você já está atrasado se você for querer comprar ouro ou for querer comprar barris de petróleo achando que vai ganhar dinheiro, porque muito provavelmente não vai. Isso aconteceu agora no período da manhã, né, da madrugada. Os preços já dispararam, então tudo já está mais caro. Então temos que tomar muito cuidado com tudo que vai vir de informação daqui para frente. O que eu trouxe aqui foi um pouquinho de fatos históricos aqui e tal, nem esmiucei, muita coisa ficou faltando. Vai ter uma galera nos comentários que vai encher o saco que a informação isso, a informação aquilo, isso tá errado, aquilo tá errado. Mas a forma que eu trouxe aqui foi pra gente contextualizar para onde a gente pode caminhar. A gente pode caminhar para uma terceira guerra mundial se os caras não resolverem parar com isso. Porque o próprio Putin já falou que se os aliados interferirem na discussão dele contra a Ucrânia, ele vai usar de métodos nunca experimentados antes. Mas pô, se a gente já teve bomba atômica e arma biológica lá na Segunda Guerra Mundial, o que será que ele está preparando? Algum tipo de ataque alien, né? Algum tipo de arma espacial? Não dá para saber, não dá para entender, mas a gente precisa ficar esperto com o quê? Fake news, vão aparecer muitas fake news, vão aparecer agora, a partir de agora você vai começar a ver vídeo de a Rússia atacando outras partes do mundo, você vai ver montagens de fala do Putin, sei lá, de décadas atrás para agora, e você precisa ficar ligado em relação a isso. Então olha só, pega todas essas informações aí, guarda dentro de uma caixinha. E aí, se você gostou desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal que eu vou trazer mais conteúdo assim, mais conteúdo de tendência, de economia, de atualidades, pra gente poder discutir e desenrolar isso aí, ver pra onde que tudo isso vai dar, beleza? Então, segunda-feira, se liga que a gente tem live toda segunda às 20 horas para trocar ideias sobre empreendedorismo, falar de ideias de negócio. Pode ser que na segunda a gente já tenha bastante assunto sobre isso para falar e a gente se vê no próximo vídeo então. Tchau!